Olá pessoal, nessa aula nós vamos descobrir os pronomes em inglês. Lembre-se que, clicando no link da descrição do vídeo, você pode praticar os conceitos passados nesse vídeo com alguns exercícios gratuitos. Vamos começar por pronomes pessoais, o famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, nós vamos dizer I para eu, you para tu, he para ele, she para ela, it para ele ou ela, quando se trata de coisas ou animais. We para nós. You para vós. E they para eles. O pronome you, tanto no singular quanto no plural, deve ser utilizado para quando no português nós dizemos você ou vocês, assim como quando nós dizemos senhor ou senhora. Nós acabamos de falar sobre o pronome como sujeito da oração. Vamos agora falar sobre o pronome como objeto da oração, que é o caso quando eu digo he called me, ele me ligou. No português, nós temos algumas versões para cada pessoa. No inglês, nós só temos uma. Se o sujeito for I, você diz me. Para you, igual, você vai dizer you. Para he, him. Para she, her. Para it, igual, você vai dizer it. Para we, us. Para you, novamente, you. E para they, them. Existem duas particularidades que eu quero mencionar. Se o pronome vier depois ou imediatamente depois do verbo, ou se ele aparecer sozinho na oração, ele vai adotar a versão de pronome como objeto. Que é o caso de Who ate the cake? It was her. Quem comeu o bolo? Foi ela. Note aqui que no português nós dizemos ela, mas no inglês você vai dizer her. It was her. Isso porque o pronome apareceu imediatamente depois do verbo. Um outro exemplo. Who wants one? Me. Quem quer um? Eu. Mais uma vez, aqui você vai dizer me. Você não vai dizer I. Isso é porque ele aparece sozinho na oração. E a segunda particularidade. Depois de verbos como make, fazer, give, dar, ou send, enviar, é comum encontrarmos dois objetos na oração, ou dois pronomes como objeto. Em casos assim, existem duas formas de construir a frase. Vamos traduzir a frase eu dei o brinquedo ao meu filho. Eu posso traduzir utilizando um objeto indireto na frente do direto. E nesse caso eu diria I gave my son the toy. Ou eu posso utilizar o objeto indireto depois do direto. E nesse caso eu vou ter que utilizar um complemento to ou for para construir a frase. Nesse caso eu posso dizer I gave the toy to my son. Vamos falar agora dos determinantes possessivos, que é o caso quando eu digo my car, meu carro. No português, mais uma vez, nós temos algumas versões diferentes por causa do gênero ou do número. No inglês, para cada pessoa, só existe uma versão. Quando o sujeito for I, você vai dizer my. Para you, your. He, his. She, her. It, its, sem apóstrofo. Para we, our. Para you, mais uma vez, your. E para they, their. Como eu já mencionei, o determinante possessivo não varia com relação a número. Portanto, eu posso dizer my brother is nice. O meu irmão é simpático. Assim como eu posso dizer my brothers are nice. Meus irmãos são simpáticos. Note aqui que no português variou, eu digo meus. Em inglês, você vai dizer a mesma coisa, my. E não varia tampouco com relação a gênero. Eu digo I like my brother, eu gosto do meu irmão. Assim como eu digo I like my sister, eu gosto da minha irmã. Aqui, mais uma vez, eu utilizei minha, a variação com relação ao gênero. No inglês, você vai dizer my igual.
E finalmente, se você quiser dizer expressões como próprio ou própria, que é o caso de eu quero a minha própria casa, você pode utilizar a palavra own. E assim a tradução fica I want my own house. Vamos falar dos pronomes possessivos. Assim como os pronomes pessoais, eles substituem um substantivo. Além disso, fazem referência a um substantivo que leva um determinante possessivo, como é o caso de Is this your car? Yes, it's mine. Esse é o seu carro? Sim, é meu. Note aqui que quando eu digo mine, eu me refiro a my car, o meu carro. Mais uma vez, no português, algumas versões diferentes. No inglês, apenas uma versão para cada pessoa. Para I, você vai dizer mine. Para you, yours. He, his. She, hers. Note aqui que tem um S. It, its. Para we, ours. You, mais uma vez, yours. E they, theirs. O pronome possessivo não vai variar com relação ao gênero, independente se o substantivo ao qual ele se refere está no singular ou plural. Voltando ao mesmo exemplo. Is this your car? Yes, it's mine. E, no plural, are these your cars? Yes, they're mine. Esses são os seus carros? Sim, são meus. Note aí que no português variou, no inglês não varia. E finalmente existe uma outra construção que você pode utilizar, que será a tradução da frase você conhece John? Sim, ele é um colega meu. Na tradução dessa frase, você vai ter que utilizar a palavra of. Então a tradução fica Do you know John? Yes, he is a friend of mine. Note aí que essa palavra of não existe na versão em português, porém você vai ter que utilizá-la em inglês. Um outro exemplo sendo Janet is a friend of hers. Janet é uma amiga dela. Mais uma vez, essa palavra of não existe na versão em português, mas você vai ter que utilizá-la em inglês. E agora os pronomes reflexivos. Eles são pronomes pessoais que complementam um verbo e fazem referência ao sujeito da oração. Como é o caso de I cut myself. Eu me cortei. Eles são para I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Para we, ourselves, note agora que se escreve com V, you, yourselves, e they, themselves. Você vai utilizar os pronomes reflexivos em 3 ocasiões. Primeira, quando o sujeito e objeto da oração forem a mesma pessoa. É o caso de Susan saw herself on the video. Susan se viu no vídeo. Segunda, para ressaltar a responsabilidade de uma ação. É o caso de He can do it himself. Ele mesmo pode fazer isso. E terceira, para ações recíprocas. É o caso de They hugged each other. Eles se abraçaram. E finalmente, os determinantes e pronomes demonstrativos, que fazem referência a algo ou alguém de acordo com a proximidade. É o caso quando eu digo este relógio. This watch. No português nós temos 3 níveis. Este, esse e aquele. No inglês nós só temos 2. This, para mais próximo, e that, para mais distante. Esses 2 sendo o singular e no plural, these e those.